Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui juntos para falarmos das coisas de Deus, trazermos a palavra do Senhor ao nosso dia a dia, não é? É para isso que ela foi escrita, para nos ensinar, para nos instruir no caminho que nós devemos seguir. Nós vamos hoje ter a última consideração nesta série sobre o nosso passado, colocando o passado no seu devido lugar. O nosso tema hoje é organizando o passado. Nós queremos falar de um passado organizado. Como organizar as coisas que nós já vivemos. E eu convido você então a já nos colocarmos nesta linha de raciocínio, nesse espírito, cantando ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ensine, ensina-me. Ó Deus Pai, nós te buscamos aqui juntos, ó Deus, em oração, pedindo a Deus que isso seja verdade, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie nos caminhos do Senhor, nos teus caminhos, ó Pai, e nós queremos de fato amá-lo mais e aprender mais e mais de Ti, ó Deus, a cada passo das nossas vidas. Nesta nossa última consideração a respeito desse tema do passado, aqui nas nossas devocionais, pedimos, ó Deus, mais uma vez a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos enxergar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que enxerguemos na Tua Palavra, com respeito, ó Deus, ao que já passou nas nossas vidas. E assim fazendo, ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocar o passado no seu devido lugar, a organizar essas coisas de modo bíblico, ó Deus, para o nosso bem, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos juntos agora falar com base num único versículo do livro dos Provérbios. Abra a sua Bíblia lá. Provérbios 4, versículo 26. Provérbios 4,
verso 26. Nosso tema, então, hoje é organizando o passado. O texto base, Provérbios 4, 26, que diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Irmãos, nós já vimos que o nosso passado é uma realidade poderosa, tanto para o bem quanto para o mal, né? Alguns cristãos não têm dado a essa área, a questão do passado, a atenção que ela merece, não têm pensado de forma cuidadosa, de forma abrangente acerca do seu passado. Isso é extremamente perigoso, porque compromete o presente e pode até abortar o futuro. Alguns não fazem isso, irmãos, por causa de uma visão distorcida. Muitos cometem o erro de pensar sobre o passado como se fosse uma grande, misteriosa entidade que não pode ser entendida, que não pode ser abordada, já passou, e então não tem condições de ser classificada. E isso não é verdade. A palavra de Deus pode ajudar qualquer um de nós a lidar de forma adequada com o seu passado. O texto que lemos, as palavras de Salomão aqui, nos orientam a ponderar a vereda dos nossos pés. E isso tem a ver com o presente, com a nossa vida hoje, sim, mas tem a ver também com o que já passou. Pondera a vereda dos teus pés, ou seja, analise o seu passado à luz das Escrituras Sagradas, para que, como diz o restante do verso, os seus caminhos sejam retos hoje e também no futuro. Um dos primeiros passos, irmãos, um dos principais, é atribuir aos vários eventos do nosso passado as suas categorias bíblicas apropriadas. Para fazer isso, nós precisamos responder sinceramente a duas perguntas muito importantes. Em primeiro lugar, em determinado evento do seu passado, você sofreu ou você pecou? Você sofreu ou pecou? O que eu quero dizer é o seguinte: você sofreu, quer por causa do pecado de outra pessoa contra você, ou sofreu porque foi atingido pelas aflições que fazem parte natural desse mundo caído em pecado, ou você é que pecou? Você mesmo é que andou de forma desalinhada em relação à vontade de Deus e trouxe situações difíceis sobre a sua própria vida. E nós podemos dar nomes, vamos dar nomes às coisas. Vamos chamar a primeira possibilidade de passado inocente. Ou seja, quando você sofreu, isso não foi originado por nada de errado que você particularmente tenha feito. É o seu passado inocente nesse sentido. Nós podemos chamar assim. E podemos também chamar a segunda possibilidade de passado culpado. Portanto, o passado culpado é quando você foi o responsável. É essencial, irmãos, nós percebemos que a palavra de Deus tem respostas para ambas as situações. Agora, se nós falharmos em esclarecer a natureza do problema que está no nosso passado, nós vamos falhar em aplicar a solução adequada, biblicamente falando. Então, a primeira pergunta é esta: você sofreu ou você pecou? Isso já abre a nossa mente, os nossos olhos, para começar esse processo de entendimento e de tratamento adequados. A segunda pergunta importante que deve ser feita é: como você reagiu? Você sabe que as nossas reações demonstram o quanto nós somos parecidos com Cristo ou não, não é? A maneira como nós reagimos mostra que estamos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador, ou também mostram quanto mais nós estamos parecidos com esse mundo sem Deus, né? Algumas vezes, quando nós sofremos, ou quando alguém peca contra nós, passado inocente, portanto, nós reagimos apropriadamente, ou seja, a nossa postura é aquela que Deus requer mesmo. Mas em outras ocasiões nós desagradamos a Deus naquilo que nós escolhemos pensar, dizer ou fazer em seguida.
O mesmo é verdadeiro a respeito dos eventos do nosso passado culpado, irmãos. Algumas vezes nós erramos, pecamos, mas então rapidamente nós nos arrependemos. E isso faz muita diferença. E em outros momentos pecamos, desagradando a Deus, e em seguida damos passos adicionais no caminho errado, caímos mais ainda no lamaçal do pecado, algo que desagrada ainda mais a Deus e não resolve nada, né? Não resolve as nossas questões, piora as nossas questões. O fato é que olhar para o passado dessa maneira nos dá 4 diferentes categorias possíveis, e eu preciso colocar isso aqui, fechando esta nossa série a respeito do passado, né? A nossa tarefa é, então, organizar apropriadamente os eventos do nosso passado, a fim de podermos aplicar as verdades da Escritura a cada situação específica. Quais seriam essas categorias? Pode parecer difícil, mas não é. A primeira é essa: o passado inocente, quando você reagiu bem. Como nós já vimos, irmãos, o passado inocente é composto de momentos em que você sofreu porque alguém pecou contra você ou por causa de tribulações que você enfrentou, como resultado de vivermos num mundo em queda, né? Num mundo que está debaixo do pecado. Nas situações em que você sofreu pelo pecado de alguém, pela graça de Deus, você pode ter reagido de uma maneira que agradou ao Senhor, que agradou a Deus. Isso é bênção. Você pode ainda sentir os efeitos do ocorrido, mas você não aumentou o problema reagindo de maneira pecaminosa. Essa é uma grande bênção, eu repito. Essa então é a primeira classificação que a gente precisa fazer ao olhar para o nosso passado. O passado inocente, quando nós reagimos bem. Então eu preciso parar, você também, para analisar. Peraí, comigo foi assim? Não foi algo que eu fiz, mas foi algo que me veio, mas eu reagi corretamente como Deus quis. Essa é a primeira pergunta, primeira categoria. A segunda categoria é essa: o passado inocente quando você reagiu mal. Com frequência, sofrer ou ser vítima do pecado de alguém nos apanha desprevenidos, né? Normalmente nós não estamos preparados para ser maltratados, injustiçados, né? Claro que não. Mesmo quando nós até de uma certa forma esperamos um tratamento rude de alguém, isso sempre mexe conosco, nos afeta negativamente, nos machuca. E geralmente, irmãos, a nossa reação a esses tratamentos desagradam a Deus também. É uma resposta rude, é frieza, é desejo de vingança. Então veja, nós não somos responsáveis pelo que aconteceu inicialmente, mas nós não deveríamos ter reagido da maneira que reagimos. E aí é muito interessante isso. Precisamos parar para analisar. Será que é esse o cenário da sua vida quando você pensa no passado? É um passado inocente, mas que você reagiu mal a ele? A palavra de Deus tem orientação e respostas suficientes para cada aspecto desse passado inocente. Só que, primeiramente, nós precisamos atribuir a cada evento que nós sofremos a categoria bíblica apropriada, se nós esperamos encontrar os princípios bíblicos corretos, né? À medida que procuramos avançar no nosso relacionamento com Deus. A terceira categoria, quando o assunto é olhar devidamente para o passado e organizar o passado, é essa: o passado culpado quando você reagiu bem. Lembre-se, o passado culpado é aquele constituído das ocasiões originadas por seu próprio erro. O problema nunca teria ocorrido se não fosse por seu pecado. Felizmente, irmãos, em certas ocasiões nós nos convencemos rapidamente do que nós fizemos, ainda que a nossa palavra inicial ou obra inicial tenha violado a vontade de Deus, as escrituras sagradas, nossos passos seguintes nos trazem mais perto de Deus e também para mais perto de quem nós ofendemos. Então, é o passado culpado com uma reação positiva, esperada, apropriada da nossa parte.
Precisamos parar para pensar nisso. Será que, olhando para o que já vivemos, nós erramos, mas conseguimos reagir como Deus quis? E isso, com certeza, além de amenizar as coisas, trouxe luz no meio ali das trevas. Agora, nós podemos falar ainda de uma quarta categoria, que é essa, é o passado culpado, quando você reagiu mal. Infelizmente, em diferentes situações, nós como que erramos duas vezes, né? Não somente o nosso passado originou o conflito, deu início à situação ali difícil, mas também os nossos próximos passos, as nossas próximas escolhas fizeram com que as coisas piorassem, né? É como ser o responsável por um acidente de trânsito e sair em disparada sem socorrer a vítima. Nós não resolvemos nada. Essas são, então, as categorias, irmãos. Essa é a classificação que nos ajuda a organizar o passado. E como eu disse há pouco, pode parecer à primeira vista um pouco confuso, mas não é. Peço até que você depois reveja este vídeo e pondere de novo sobre essas categorias que são, na verdade, simples. Precisamos apenas concatenar as nossas ideias com base na Bíblia para que o nosso passado seja organizado, porque essas categorias nos ajudam a esclarecer o que aconteceu, né? A ver com clareza como nós reagimos ao que aconteceu no passado. Essas categorias nos ajudam a entender quais os princípios bíblicos que nós devemos aplicar. Para termos uma teologia bíblica sobre qualquer assunto, temos que organizar tudo o que as Escrituras dizem a respeito desse assunto específico. Portanto, essas categorias, toda essa classificação, nada mais é do que uma maneira de organizar o que nós já vivemos, organizar os eventos do nosso passado. E aprender a pensar sobre a vida de uma maneira organizada, bíblica, requer esforço, requer intimidade com Deus, dependência do Senhor, requer oração, requer confiança em Deus, mas vale a pena. E eu concluo, irmãos, dizendo que, pela graça de Deus, as Escrituras nos dão muitas oportunidades de ver essas quatro categorias do passado em ação. Em todos os relatos bíblicos dos seus personagens ali, nós vemos, podemos encaixar pelo menos uma dessas categorias nesses personagens, né? Então eu quero te desafiar a ler a Bíblia com isso em mente, com esse foco. Te desafio a ler a Bíblia e a analisar a vida dos personagens bíblicos para encontrar neles essas categorias e ver se eles tomaram a atitude correta ou não. E assim trazermos para o nosso dia a dia. Esse exercício de reflexão bíblica é extremamente abençoador. Eu o encorajo a fazer isso. É o pensar biblicamente a respeito de tudo. Quando nós, como que trocamos de óculos, não é? E colocamos as lentes da palavra de Deus, a fim de olharmos todas as coisas com a visão do nosso Criador, do nosso sustentador, do nosso Redentor. É a cosmovisão bíblica cristã. Que Deus o ajude, o abençoe nessa empreitada, que Deus dirija a sua vida, abençoe também os seus familiares. E eu convido agora a estar em oração, aí onde você está, na sua casa ou em qualquer outro lugar, a buscar a Deus em oração com a sua família. E assim Deus o abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.